Alguns meses atrás, eu tinha um cliente que já estava comigo há mais ou menos um ano de trabalho e eles precisaram de um adicional na prestação de serviço que eu oferecia para eles. E foi nesse momento que eu criei uma oferta que, naquele momento, eu não achava que seria possível vender isso para esse cliente. E foi uma oferta de R$ 20.000, um projeto de R$ 20.000, né? Foi um grande baque na época. Eu chegar e apresentar isso para eles e eles aceitarem numa boa a entrega desse projeto. Isso fez com que eu ficasse um pouco pensativo sobre qual que é o verdadeiro ponto-chave para conseguir transformar um negócio de prestação de serviços o mais eficiente possível em LTV, em ticket médio, e eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, não é necessariamente o processo de vendas em si, não é também a entrega técnica, isso também não é o ponto-chave, mas sim a oferta de valor que eu entrego para o cliente. Por que não é o processo de vendas? O processo de vendas, depois que ele é masterizado, depois que ele é amplificado, otimizado, não tem muito segredo mais em relação a isso, né? É simplesmente seguir ali a fórmula daquilo que já foi validado, daquilo que já funciona. A entrega técnica também não é, porque um social media trabalha só o cão e ganha R$ 500 por contrato. Então não é isso também. Então só pode ser a oferta de valor agregado que eu trago ao cliente. E a oferta de valor, ela tem que ser discrepante em relação ao preço também, tá? Então, o valor percebido pelo cliente tem que ser muito maior do que o preço que eu ofereço. Então, provavelmente, essa oferta que eu apresentei para o cliente, e é um cliente grande, é um cliente que já fatura muito bem, esse valor tem que ser muito elevado. E realmente o que eles precisavam era de um CRM, era de uma automação com inteligência artificial, era de um treinamento e estruturação comercial. Então, para eles, o retorno disso daí em valor da oferta era muito alto, talvez meio milhão, talvez 1 milhão, 2 milhões, porque é uma empresa que pode faturar muito isso, muito mais do que isso, na verdade. E o que eu ofereci de preço para eles justificava todo o valor agregado que eu trouxe para esse cliente. E dentro dessa questão de prestação de serviço, tem também uma frase muito interessante, que é a frase do nosso grande mentor dos Estados Unidos, que é o Dan Kennedy, né? Que ele fala que não há vantagem estratégica nenhuma também em você ser o segundo mais barato, né? Mas há uma enorme vantagem estratégica em ser o mais caro. Então, além do valor percebido financeiro ou também como vida para a pessoa que está adquirindo o produto que a gente está oferecendo para ela, tem também a questão de que quando você cobra mais caro, você também é percebido como uma pessoa de mais valor também, além de tudo isso, né? Então as pessoas dão mais valor quando elas pagam mais caro por aquilo que está sendo oferecido, né? Então essa frase do Dan Kennedy também corrobora bastante para essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês. E, Gustavo, o que eu preciso fazer para montar uma oferta que traz mais valor percebido para o meu cliente, que justifique eu cobrar um preço mais alto, mesmo que eu não precise entregar muito mais coisa para o cliente, tá? Esse é o grande ponto no final das contas, porque nada adianta eu oferecer um serviço de R$ 20.000 e ter que trabalhar 16, 18 horas somente para esse cliente, né? Então tem que ter um ponto de equilíbrio entre o meu tempo que eu vou me dedicar, né, a entrega realmente para o cliente e o valor que eu agrego dentro dessa entrega também, tá? Então você não pode ter que morrer, de se matar de trabalhar para poder conseguir esses R$ 20.000 ou até mais, um projeto muito mais caro do que esse também, tá? Então aqui existem 4 pilares que são importantes a gente entendê-los para que a gente consiga desenvolver essa oferta de valor, tá? Sem precisar entregar muito mais do que aquilo que a gente já entregaria para um cliente se fosse fazer uma oferta pífia, né? Uma oferta simples, uma commodity, né? Então vamos lá. O primeiro pilar de todos é aumente o resultado dos sonhos do seu cliente. Então, aí tem muito de copywriting dentro desse primeiro ponto, que é aquela ideia de
você tem um cliente que ele está num ponto abaixo, né? Então está nesse ponto aqui assim. Você tem uma ponte. Essa ponte traz o cliente para um ponto mais alto, um ponto B, né? Em que ele vai ter resultado, em que ele vai ter um faturamento X, em que ele vai ter mais comodidade, ele vai ser uma pessoa mais feliz, ele vai ter a família mais feliz. E essa ponte tem que ser o quê? A sua oferta. Então, a gente pinta essa transformação do cliente, a gente faz ele sonhar, a gente faz ele ter esse vislumbre do que ele poderia ser no momento que ele realizar os sonhos dele a partir daquilo que a gente está apresentando para ele. Então, o primeiro pilar é você aumentar o resultado dos sonhos do seu cliente. O segundo pilar, esse aqui é muito importante também, e ele existe também um pouco de cases de sucesso, depoimentos, mas isso daí você pode, ao longo do tempo, ir desenvolvendo também, tá? Que é aumente a probabilidade de sucesso do seu cliente. É muito importante que o cliente sinta que aquilo realmente vai resolver o problema dele e que a probabilidade disso acontecer é muito alta na sua prestação de serviço. Você tem que passar essa confiança para o cliente, né? Então, dê provas concretas de que funciona, ou pelo menos monte um planejamento de como isso será executado, tá? No caso desse cliente, eu fiz um planejamento para ele, mês a mês, de como seria esse projeto, né? Quantos meses seria, o que seria feito, como seria feito, qual que era os prazos para poder acontecer cada uma das coisas. Tudo isso aumenta a probabilidade de sucesso do cliente, né? E trazer cases de sucesso, trazer também depoimentos ou até mesmo garantias, né, de que o resultado vai acontecer, vai ajudar com que você consiga fazer com que o cliente tenha realmente ali aquela percepção de probabilidade de ter mais sucesso. Porque se o cliente perceber que a probabilidade de aquilo que você está vendendo para ele se concretizar for muito baixa, ele não vai ver tanto valor no que você tem a oferecer. Ele vai achar que está muito ideal, muito idealista, né? Então é muito importante você trazer isso muito para a realidade. Então, os cases de sucessos e depoimentos são pontos que você pode desenvolver ao longo do tempo, trabalhando, né? Tendo novos clientes, entregando resultado para esses clientes. Porém, as garantias e o planejamento, desenvolver um planejamento, um projeto personalizado para o cliente, pode ajudar muito você a aumentar essa probabilidade de sucesso também, tá? Então, se você não tem cases ou depoimentos, você pode trabalhar dessa forma, com garantias, né? Garantir, se você bater tal resultado, você vai pagar esse tal valor. Tem várias formas de você fazer uma garantia para o cliente. Eu dei um exemplo bem ruim, mas enfim, tem várias formas de você criar garantias inteligentes para esses clientes. Eu posso trazer isso em mais detalhes num outro momento, tá? E dessa forma você pode aumentar a probabilidade de sucesso do seu cliente. O terceiro pilar é reduza o tempo para obtenção desse resultado. Então, se você especificar o prazo do projeto, por exemplo, isso corrobora muito para que o cliente tenha palpável o momento que ele vai ter aquele sucesso que você vendeu para ele no primeiro pilar, né? Então, você reduzir o tempo para que aquilo aconteça. Se, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui para você, ó. Por exemplo, um projeto de gestão de tráfego. Você verá o seu primeiro cliente em 7 dias, não em 30. Então, se você traz assim que ele vai ver resultado, ele vai ver transformação em X meses ou X dias, você já está reduzindo o tempo na sua oferta para que o cliente consiga ter um determinado resultado. Então, seja bastante específico nos prazos para que as coisas aconteçam. Traga esse ponto dentro da sua oferta, que com certeza isso vai ajudar muito a você aumentar o valor percebido pelo cliente. E o quarto ponto, e aqui é o ponto chave, né, para qualquer coisa, porque não sei se você é prestador de serviço, mas a maioria dos clientes não querem ter que sacrificar muitas coisas ou ter que se esforçar muito para obter o resultado daquilo que você está oferecendo para eles. Já que você é um prestador de serviço, ele quer reduzir esforço e sacrifícios para poder conseguir ter resultados. Então, o quarto pilar é você reduzir o esforço e sacrifício do seu cliente. Então, você deve facilitar ao máximo a vida desse cliente. Você deve tornar a vida dele mais fácil. E, basicamente, dessa forma, você consegue conectar
esses quatro pilares chaves aqui para poder construir uma oferta de valor, alto valor percebido para o seu cliente. Então, primeiro, aumente o resultado dos sonhos do seu cliente. Segundo, aumente a probabilidade de sucesso desse cliente. Terceiro, reduza o tempo para que ele consiga ter esse resultado. E por último, reduza o esforço e o sacrifício que esse cliente vai ter que desempenhar para que ele consiga ter resultado. Sim, todos esses pontos são muito importantes, isso vai agregar valor, isso vai com certeza criar uma oferta que, se você fizer da forma correta, é praticamente irrecusável. Não tem como o cliente dizer que não quer aquilo, né? Se você estuda bem o mercado do cliente, você traz isso à tona para ele, com certeza é quase que irrecusável o cliente não aceitar esse projeto. Porém, existe um ponto chave aqui também, que é muito importante, além de, obviamente, se o cliente consegue pagar por isso, óbvio, né? É importante que você tenha um cliente bom, você esteja trabalhando num bom mercado, né? Qualquer Zezinho da esquina ali não vai pagar um projeto de 20 mil reais, óbvio. Mas você também tem que correr atrás do mercado certo, tá? Mas não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, tá? Nos próximos vídeos eu posso falar em mais detalhes sobre a questão de nicho, a questão do mercado. Mas hoje eu quero me atentar principalmente na oferta em si, tá? Só a oferta não é suficiente, mas é importante você se conectar com o seu cliente. Esse cliente meu é um cliente que, como eu falei no início do vídeo, ele já estava há mais de um ano comigo, ele já via o resultado sendo feito, né, dentro do projeto que a gente tem, né? Então foi muito mais fácil eu vender para ele esse outro novo projeto, esse novo acréscimo ao projeto dele, através do nosso relacionamento. Ele já conhecia o meu trabalho, já conhecia tudo que a gente entregava de valor para eles dentro do nosso projeto mais simples. E isso trouxe à tona, né, essa necessidade, inclusive. Né? Eu trabalhei essa necessidade na cabeça deles para que a longo prazo a gente conseguisse vender projetos mais caros. Né? Então é muito importante você gerar essa conexão, né, com o cliente, não só o cliente que já é seu, mas um lead que veio através de uma campanha de marketing seu, um lead que veio através de uma indicação, né? Então, criar esse vínculo com seus clientes é muito importante para que você consiga realmente transformar essas ofertas em ofertas que vão fazer ele comprar de você. Porque a oferta em si, ela é um ponto mais lógico do cliente, né? É a percepção de valor para o cliente. Mas é importante você atacar também a parte emocional, emotiva dessa pessoa, né? E isso só é possível com um relacionamento, com uma conexão com o cliente, né? E existem técnicas para você conseguir fazer isso, tá? Então, a grande conclusão é que não adianta somente você ter um processo de vendas, não adianta só você se esforçar muito para poder entregar resultado para os seus clientes. Você precisa ter uma oferta à altura, e inclusive até para você poder fazer uma geração de leads, né? Por exemplo, você vai fazer uma abordagem de prospecção ativa. Você precisa ter uma oferta que você precisa apresentar para o cliente ali durante uma conversa que você faça com ele, uma prospecção ativa por ligação, ou por e-mail, ou por mensagem na rede social, né? Você precisa de uma oferta ali também. Ou até mesmo para você poder usar no tráfego pago, por exemplo, ou até mesmo para sua página de vendas. Então, a sua oferta ela vai estar em todos os lugares e ela precisa ser de fácil compreensão também. Então, tudo isso é muito importante e é realmente o 80-20 para você poder otimizar o ticket médio daquilo que você vende como prestador de serviço, aumentar o LTV do seu cliente, né, e torná-lo ele também mais acentuado. Você vai saber quando o cliente vai entrar, quando ele vai sair, porque é um projeto de início, meio e fim, né? Então tudo isso é muito importante para que no final das contas você otimize o seu tempo como prestador de serviço, porque eu não quero ter uma equipe muito grande com prestação de serviço, né? É chato lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não sei se você tem equipe, se você tem time. Eu, por exemplo, não gosto. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo e eu não gosto de ter que lidar com pessoas. E talvez você seja assim também. Então, a única forma da gente otimizar ao máximo a nossa prestação de serviço é através desse método, dessa criação de uma oferta, tá? Então, basicamente, para o vídeo de hoje
Essa é a ideia central, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma ideia, mais algumas ideias para a gente poder discutir aqui, para a gente poder tornar todo esse conhecimento ainda mais rico, pode deixar aqui nos comentários. Deixa um like, não esquece de hypar o vídeo aqui para poder expandir aqui o nível de alcance aqui também. Com certeza vai ajudar muita gente a continuar trazendo conteúdos aqui, beleza? E te espero no próximo vídeo. Tamo junto e é só o começo.